Olá, minha gente querida, abençoada do Senhor Jesus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa estar agora entrando na tua casa, na tua família, na tua vida, e agradecendo a Deus pelo segundo dia da semana que Deus nos dá, que é a segunda-feira. Nós vamos pela palavra de Deus, porque é ela que rege todas as coisas. E a palavra da unidade desse dia está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Aleluia. Uma das coisas que nos mostra sobre a fé em Jesus, e é o porquê nós, como ministros do Evangelho, ministramos sobre a fé, é que a nossa fé, ela não é uma fé material. Ela não é gerada, desenvolvida e aperfeiçoada através de livros de autoajuda. Ela não é baseada em estratégias e experiências totalmente humanas, mas ela é fundamentada em uma pessoa que é eterna, em que se fez homem, morreu na cruz para poder cumprir um propósito dado pelo Pai, por Deus, e ao terceiro dia, mesmo depois de morrer, ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos. Isso quer dizer que a nossa fé, ela não é humana. Ela não vem de livros científicos, ela não vem de mitos, mitologias, ela também não está fundamentada em conhecimentos humanos, porque a fé que nós ministramos e pela qual o escritor aqui aos Hebreus, ele está dizendo que é em Jesus que ela se inicia, que ela se aperfeiçoa. A nossa fé, ela vem de Deus, ela é espiritual, é uma convicção dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, que nos revela algo superior daquilo que está na esfera humana. Porque a fé que está em Jesus Cristo, ela faz com que coisas invisíveis se tornem coisas visíveis, em que aquilo que não existia passa a ter origem, porque por meio desta fé, é o que está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que nós entendemos que pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas, os mundos foram criados, estão estabelecidos por causa dele. Então a nossa fé, ela está fundamentada em Jesus Cristo. E veja o que o escritor aos Hebreus, ele afirma: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. Como que a minha fé se origina? Olhando para Jesus. Eis o motivo porque muitas pessoas, elas acabam caindo, elas acabam fracassando, elas acabam perdendo completamente a sua convicção, até mesmo nos homens, em Deus, porque elas não olham para aquele que é infalível. Elas firmam seus olhos naquele que é falível. Se eu conservar os meus olhos no homem, se eu manter a minha credibilidade total no homem, certamente eu vou estar sendo decepcionado. Eu vou ser frustrado. E por que eu vou ser frustrado? Porque o único que pode realmente me dar solidez, uma fé firme, uma crença estruturada, inabalável, para eu poder prosseguir e não ser confundido, é Jesus Cristo.
Porque o único sendo Deus que se fez homem foi Jesus Cristo. O único que sendo Deus, se fazendo homem, se fez sacrifício perfeito no Calvário, foi Jesus Cristo. O único que sendo Deus, se fazendo homem, sendo um sacrifício perfeito, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo e subordinando e colocando, subjugando a morte debaixo dos seus pés, foi Jesus Cristo. Então, onde os meus olhos têm que estar fixos? E eu volto a bater nesse ponto. Os meus olhos têm que estar fixos aonde? Eles têm que estar fixos em Jesus. Não é fixos na religiosidade. Não é fixos no poder político. Não é fixo nas minhas convicções humanas, nos meus achismos. Não, os meus olhos têm que estar sendo conservados fixos em Jesus. E por quê? Porque é por meio dele que a nossa fé começa. E é por meio dele que a nossa fé se aperfeiçoa. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? Deixa eu falar bem pertinho aqui para você. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? É que as pessoas estão esquecendo disso. O único que cumpre promessas é Jesus Cristo. O único que é inabalável nas suas contribuições espirituais a favor da humanidade e com um caráter perfeito é Jesus Cristo. O único que morreu e venceu a morte é Jesus Cristo. E o único que não decepciona ainda continua sendo Jesus Cristo. Por isso, que mesmo ele percebendo, mesmo ele sabendo que ele tinha que morrer em prol da salvação da humanidade, a palavra diz que por causa da alegria que estava sendo a ele prometida, ele não desistiu da cruz. Ele não desistiu de morrer na cruz. Ele não se importou com a humilhação. Tudo isso por quê? Por causa daquilo que estava proposto para ele. O apóstolo Paulo diz uma palavra extraordinária em uma das suas cartas. E ele declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Ou seja, esquecendo-me de tudo, das decepções, das frustrações, porque o próprio apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, ele também foi frustrado. Ele também foi decepcionado pelos homens. Ou você acha que no poder político, poder religioso em Israel, todo mundo estava feliz? É lógico que não. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, então ele teve a certeza que o maior prêmio para a vida dele estava sendo proposto, prometido diante dele, que era o chamado, a vida dele entregue a serviço de Cristo Jesus, porque nele nós podemos confiar e não sermos frustrados. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque Jesus é a rocha eterna. Jesus é a rocha inabalável. E todo aquele que coloca os seus pés em Jesus Cristo, simbolicamente falando, firma os seus pés na rocha, jamais é abalado, jamais é frustrado, jamais é decepcionado. E por ele não ter desistido da cruz, Deus o estabeleceu à sua direita no trono. Eu quero ler com você também ainda a carta aos Hebreus, no capítulo 1, vamos lá, Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz assim: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso.
E lado direito aqui não está falando de posição, está falando de poder. Simbolicamente, é o lado direito que tem maior força no corpo. O lado esquerdo é a parte que tem menos apoio. E aqui não tem viés político. E desculpe falar, é uma coisa ridícula você querer trazer semelhanças, comparações da palavra de Deus com a administração secular da política. Dizer que Deus é do lado direito, Deus é do lado esquerdo. Desculpa, é muita falta de conhecimento da palavra de Deus. É muita mesquinhez espiritual. Porque quando a palavra fala de ele estar sentado à direita de Deus, está dizendo que ele está do lado daquele que sustenta todas as coisas. E não apenas o posicionamento. Por quê? Porque a palavra declara que Jesus é a perfeita semelhança do próprio Deus. E por quê? Presta atenção. Um motivo pelo qual a tua fé tem que estar em Jesus. O motivo pelo qual os teus olhos não têm que estar fixos no homem, como teu Salvador, como a pessoa que vai resolver os teus problemas. Sabe por quê? Porque o homem é produto da terra. O ser humano, apesar de ser imagem e semelhança de Deus, como foi criado no Éden, ele é produto da terra. Mas Jesus, Jesus, veja o que responde Hebreus 1, versículo 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, ou seja, resplandece a glória do Pai. E é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ou seja, ele, Jesus, é a perfeita semelhança de Deus. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Ou seja, o motivo pelo qual a minha fé, os meus olhos têm que estar fixos em Jesus, é porque ele é a perfeita semelhança de Deus. E Deus é todo poderoso. E Jesus recebe isso do Pai, quando ele declara nos evangelhos, Marcos, é-lhe dado todo o poder, no céu e também na terra. Então Jesus é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Esse Deus que sustenta todo o universo, será que ele não é poderoso para sustentar você? Este Deus que se chama Jesus Cristo, que é a perfeita semelhança do Pai, ele não tem poder para resolver os teus problemas? Este Deus que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus, está à direita do poder, do poderio, da majestade do Pai. Será que ele não pode mudar o quadro da tua vida? Então por que você vai manter tua confiança no homem? Por que você vai manter a tua esperança no homem? Apóstolo, mas quer dizer que eu não posso acreditar em ninguém? Ninguém está falando disso, não mude o contexto da palavra. O que está sendo dito é que, em primeiro lugar, você precisa depender de Deus. Você precisa de verdade colocar os teus olhos nele. Porque os teus olhos fitos em Jesus, você não afunda. Com os teus olhos fitos em Jesus, você não é decepcionado, não é frustrado, não é derrotado. Por isso, nesta hora, eu te peço em nome de Jesus, guarde essa palavra, porque foi através dele ter purificado os seres humanos dos seus pecados, que se assentou à direita de Deus, que se colocou ao poderio, que se colocou ao lugar estabelecido pelo Pai, para que por ele todas as coisas existam e por Jesus todas as coisas se sustentem. Então, a partir de hoje, guarde essa palavra, dependa do Senhor. Como ontem nós fizemos esta live falando acerca da palavra de Deus, dependa de Jesus, porque ele tem o melhor para você nesta terra. Ele tem o melhor alimento, ele tem a melhor posição, ele tem o melhor trabalho. Em Jesus estão todas as coisas. E viva sempre dependendo dele. Como o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 diante: sem mim nada podereis fazer. Não tem como você, como um ramo, produzir frutos se você não estiver na videira. Esteja em Jesus. E o Senhor disse na sua palavra
E há de ser que se as minhas palavras estiverem em vós e eu estiver em vocês e vocês em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Entendeu? Entendeu? Você entendeu a palavra? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas para isso, você tem que estar em Jesus. Porque é dele que vem todas as coisas. Para isso você tem que permitir ele sustentar você. Porque quem sustenta o ramo, a videira, o ramo da videira, não é o ramo, é a videira que sustenta o ramo. Porque sem Jesus, nem eu, nem você podemos fazer alguma coisa. Mas nesta hora, e nesta palavra da unidade, tome posse dela e viva a palavra de Deus. Em unidade corpo com Jesus, para viver aquilo que ele tem de melhor para a tua vida. Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no teu coração em nome de Jesus. E que você possa ter uma semana extraordinária, independente do quadro que estejamos vivendo no mundo, no Brasil. Que Deus possa te condicionar e te direcionar a viver um tempo de grandes livramentos, milagres e provisões dos céus. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau.